quando Gerard Piqué idealizou a Kings League, o ex-zagueiro do Barcelona tinha uma visão clara: criar uma competição de futebol 7 que misturasse entretenimento, regras inovadoras e talento real. O que ele talvez não imaginasse é que um brasileiro chamado Jefferson Honorato, conhecido como Jefinho, se tornaria um dos rostos mais reconhecidos dessa revolução no futebol mundial. Jefinho não é apenas mais um jogador habilidoso em uma liga repleta de craques. Ele se tornou sinônimo de eficiência, visão de jogo e capacidade de decidir partidas nos momentos cruciais. Suas assistências viraram marca registrada. Seus números impressionam semana após semana, e seu nome aparece constantemente entre os líderes de estatísticas da competição. Para quem acompanha a Kings League, ver Jefinho em campo é garantia de jogadas ensaiadas com perfeição e passes milimétricos que terminam em gol. A Kings League, para quem ainda não conhece profundamente, é muito mais que uma simples liga de futebol 7. Fundada em 2023, a competição reúne times presididos por streamers, ex-jogadores e influenciadores, com regras que incluem cartas especiais, penalidades criativas e um formato que prioriza o espetáculo sem perder a competitividade. É nesse cenário que jogadores como Jefinho encontraram um palco para mostrar todo o seu talento, alcançando reconhecimento global e construindo carreiras sólidas longe dos holofotes do futebol tradicional. A história de Jefferson Honorato merece ser contada, não apenas pelos números que ele produz em campo, mas pelo caminho que percorreu até chegar ao topo da Kings League. É uma trajetória que mistura talento natural, trabalho incansável e a coragem de abraçar novas oportunidades quando elas surgiram. Jefferson Honorato nasceu no Brasil, em um contexto onde o futebol não era apenas um esporte, mas uma linguagem universal nas ruas, quadras e campos de terra batida. Como milhões de brasileiros, Jefinho cresceu em um ambiente onde a bola era companheira constante, onde cada menino sonhava em se tornar jogador profissional, e onde o talento precisava ser acompanhado de muita determinação para se destacar. Os primeiros contatos de Jefinho com o futebol aconteceram nas categorias de base do Brasil, onde o menino habilidoso começou a chamar atenção pela facilidade com que driblava adversários e pela visão de jogo acima da média para sua idade. Diferente de muitos garotos que jogavam apenas por diversão, Jefinho demonstrava desde cedo uma compreensão tática do jogo que impressionava treinadores e observadores. A família de Jefferson, como tantas outras no Brasil, enxergava no futebol uma possibilidade de mudança de vida. O apoio familiar foi fundamental nos primeiros anos, quando o jovem precisava conciliar estudos, treinos e a pressão natural de quem carrega o sonho de se tornar profissional. Cada viagem para treinos, cada equipamento necessário, cada decisão sobre priorizar o futebol representava um investimento emocional e financeiro que a família fazia com esperança e fé. Nas escolinhas e projetos onde passou, Jefinho se destacava não apenas pela habilidade individual, mas pela capacidade de fazer os companheiros jogarem melhor. Desde jovem, ele entendia que o futebol é um esporte coletivo e que uma boa assistência pode valer tanto quanto um gol. Essa mentalidade moldaria toda a sua carreira futura. Ele jogou em equipes menores, participou de peneiras, enfrentou rejeições e precisou provar seu valor repetidas vezes. Cada não que recebia poderia ter sido motivo para desistir, mas ao invés disso se tornava combustível para trabalhar ainda mais. Foi nesse período que Jefinho começou a desenvolver as características que o tornariam especial. Sua visão de jogo, que já era boa, foi refinada através de incontáveis horas de treino e partidas. Ele aprendeu a ler o movimento dos companheiros, a antecipar jogadas e a executar passes precisos mesmo sob pressão. Essas habilidades não surgem do nada, menos são fruto de dedicação obsessiva e amor genuíno pelo jogo. A adaptação ao futebol profissional também trouxe desafios físicos e mentais. A intensidade dos treinos, a pressão por resultados, a necessidade de estar sempre no melhor nível. Jefinho precisou amadurecer rapidamente, entender que talento sem trabalho não leva ninguém muito longe, e que a consistência é mais importante que momentos isolados de brilho. Durante esses anos iniciais, Jefinho também começou a entender suas próprias limitações e forças. Ele talvez não fosse o jogador mais rápido ou mais forte fisicamente, mas compensava com inteligência tática e técnica apurada. Aprendeu a usar o corpo para proteger a bola, a se posicionar de forma a ter sempre opções de passe, e a tomar decisões rápidas que faziam diferença nos momentos decisivos das partidas. Os treinadores que trabalharam com Jefinho nessa fase percebiam algo especial. Não era apenas a habilidade técnica, mas a mentalidade de alguém que estudava o jogo, que assistia a partidas para aprender, que fazia perguntas e buscava constantemente melhorar. Essa postura profissional, mesmo em clubes menores e com estrutura limitada, separava Jefinho de muitos outros jogadores com talento similar. As primeiras vitórias vieram aos poucos. Jogos bem disputados, gols marcados, assistências que terminavam em vitórias importantes para suas equipes. Cada pequena conquista construía a confiança necessária para os desafios maiores que viriam. Jefinho estava se preparando, mesmo sem saber,
para um palco completamente diferente que surgiria nos próximos anos. A Kings League surgiu como um fenômeno global em 2023, criando um espaço único para jogadores de futebol 7 que buscavam visibilidade e competição de alto nível. Para muitos atletas brasileiros que não conseguiram espaço no futebol tradicional de 11 jogadores, a competição representava uma oportunidade de ouro para mostrar talento em um formato diferente, mas igualmente exigente. Jefinho chegou à Kings League através do futebol 7, modalidade onde já vinha se destacando antes da competição criada por Piquet ganhar projeção mundial. O formato reduzido do campo, com menos jogadores, privilegiava exatamente as características que Jefinho possuía: visão de jogo, passes precisos, capacidade de decisão rápida e habilidade técnica refinada. Era como se toda a sua trajetória anterior o tivesse preparado especificamente para esse momento. A transição para a Kings League não foi automática. Jefinho precisou se adaptar às regras únicas da competição, que incluem cartas especiais que podem mudar o rumo de uma partida em segundos, penalidades diferentes do futebol tradicional e um ritmo de jogo extremamente intenso. Mas para alguém que sempre estudou o jogo profundamente, entender essas nuances foi questão de tempo e dedicação. O que chamou a atenção desde o início foi a capacidade de Jefinho de se destacar, mesmo em um ambiente repleto de jogadores talentosos. A Kings League reúne alguns dos melhores jogadores de futebol 7 do mundo, ex-profissionais de futebol tradicional e jovens promessas. Nesse cenário competitivo, ser consistente e produtivo não é tarefa fácil, mas Jefinho encontrou seu espaço rapidamente. A chegada à competição também significou exposição global. Jogos transmitidos para milhões de pessoas, análises de especialistas, comentários nas redes sociais. Cada partida era uma oportunidade de mostrar valor, mas também trazia a pressão de performar constantemente. Jefinho abraçou esse desafio com a mesma mentalidade profissional que o caracterizou desde os primeiros anos de carreira. Um dos aspectos mais interessantes da adaptação de Jefinho à Kings League foi como ele rapidamente entendeu que o jogo ali era tanto sobre habilidade quanto sobre inteligência tática. Sua importância para a competição vai além do individual. Jefinho ajudou a elevar o nível técnico da Kings League, provando que a liga não é apenas sobre entretenimento e regras inovadoras, mas também sobre futebol de qualidade jogado por atletas extremamente habilidosos. Cada assistência perfeita, cada passe milimétrico, cada decisão tática acertada demonstra que ali existe futebol de verdade, praticado por profissionais sérios. Para a comunidade brasileira que acompanha a Kings League, Jefinho é motivo de orgulho. Ver um compatriota se destacando em uma competição global, sendo reconhecido pela qualidade técnica e inteligência de jogo, reforça a tradição futebolística do Brasil, mesmo em formatos alternativos do esporte. Ele carrega a bandeira verde e amarela com dignidade, mostrando que brasileiros podem se adaptar e prosperar em qualquer lugar onde exista uma bola e um gol. A influência de Jefinho sobre jovens jogadores é significativa. Sua trajetória mostra que existem múltiplos caminhos para o sucesso no futebol, que nem todos precisam passar necessariamente pelos grandes clubes tradicionais ou pelas principais ligas europeias. A Kings League e o futebol 7 representam oportunidades legítimas para construir carreiras respeitáveis e alcançar reconhecimento global. Jefinho também representa a nova era do futebol, onde o talento pode ser descoberto e valorizado através de plataformas digitais e competições alternativas. Sua história é possível porque vivemos em um tempo onde o futebol expandiu além de seus formatos tradicionais, criando espaços para diferentes tipos de atletas brilharem. As decisões de carreira de Jefinho refletem maturidade e compreensão clara de suas forças. Ele escolheu abraçar completamente a Kings League e o futebol 7, ao invés de tentar forçar um retorno ao futebol tradicional, onde talvez não tivesse o mesmo destaque. Essa autoconfiança e clareza sobre seu próprio valor são qualidades admiráveis que vão além do campo. O momento atual de Jefinho é de consolidação. Ele não é mais uma promessa ou uma surpresa, menos é uma estrela estabelecida, um nome que torcedores e analistas conhecem e respeitam. Cada temporada que passa com números consistentes e performances de alto nível adiciona mais peso ao seu legado dentro da competição. A história de Jefferson Honorato é fundamentalmente uma história sobre encontrar o lugar certo, onde seu talento pode florescer completamente. Nem sempre o caminho mais óbvio é o caminho certo, e nem sempre o sucesso se parece com o que imaginávamos quando éramos jovens sonhadores. Jefinho poderia ter desistido quando as portas do futebol tradicional não se abriram como esperava. Poderia ter aceitado que talvez o sonho de viver de futebol não fosse realista. Mas ao invés disso, ele continuou jogando, continuou trabalhando, continuou acreditando que em algum lugar existia um palco onde suas habilidades seriam valorizadas. E ele estava certo. A Kings League não existia quando Jefinho começou sua jornada no futebol. A competição que o transformaria em estrela reconhecida globalmente ainda estava anos no futuro. Mas quando a oportunidade surgiu, ele estava preparado. Tinha as habilidades técnicas, a inteligência tática, a mentalidade profissional e a experiência acumulada em anos de trabalho duro.
Para jovens jogadores que enfrentam rejeições, que jogam em clubes menores, que se perguntam se vale a pena continuar perseguindo o sonho do futebol, a trajetória de Jefinho oferece uma resposta clara. Continue trabalhando, continue melhorando, continue acreditando. O mundo do futebol está mudando, novas oportunidades estão surgindo, e talento combinado com dedicação sempre encontra seu caminho. A beleza da história de Jefinho está na autenticidade. Ele não é um personagem inventado ou uma história de superação fantasiosa. É um jogador real, com números reais, fazendo jogadas reais que milhões de pessoas assistem toda semana. Sua grandeza não vem de marketing ou fabricação de imagem, mas de performance consistente e qualidade indiscutível em campo. Enquanto a Kings League continua crescendo e alcançando novos públicos ao redor do mundo, Jefferson Norato permanece como um de seus maiores exemplos de talento puro transformado em sucesso concreto. Cada assistência que ele oferece, cada jogo que ele decide, cada estatística que ele lidera, conta mais um capítulo de uma história que ainda está sendo escrita. Menos a história de um brasileiro que encontrou seu caminho e provou que grandeza no futebol pode vir de muitas formas diferentes.